Exercícios! Olá, essa é uma videoaula com a resolução de exercícios de funções quadráticas. E aqui nós temos uma questão número 1, onde nos é dada uma lei de formação e está nos pedindo para que calculemos o f da raiz quadrada de 2. Como faremos isso? No lugar do x, colocaremos o raiz quadrada de 2. Então, nós temos ali a lei de formação, no lugar do x, colocaremos o raiz quadrada de 2. Então, ficamos com 4 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que dá raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Mas, se lembrarmos que nós temos aqui um radical com índice 2 e um expoente 2, nós conseguimos cancelar índice e expoente e ficamos apenas com 2. E não precisamos lembrar que raiz quadrada de 2 vezes, enfim, né? Então, ficamos com f de raiz quadrada de 2 igual a 4 vezes 2 menos 1. 4 vezes 2 é 8, e 8 menos 1 é 7. Achamos o f da raiz quadrada de 2, que é 7. Só que o que é encontrar o f da raiz quadrada de 2? O que significa isso? Significa que quando o x é raiz quadrada de 2, o y é 7. Aqui nós temos um par ordenado formado por raiz quadrada de 2 e 7. É isso que a gente tem que entender quando a gente calcula o f de x, ok? Essa número 2 nos dá uma lei de formação formada por f de x igual a m menos 5, que multiplica x² mais 3x menos 1, e está pedindo para que a gente calcule o m, pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que essa parábola tenha a concavidade voltada para baixo. Para uma parábola ter a concavidade voltada para baixo, obrigatoriamente o a, o número que acompanha o x ao quadrado, tem que ser negativo. Ser um número negativo significa que ele precisa ser menor que zero. Quem é o a naquela representação dessa lei de formação que nós temos aqui? Se o a é quem está na frente do x ao quadrado, então o a está sendo representado aqui por m menos 5. Então, esse m menos 5 terá que ser menor que zero, para aquilo ali dar negativo. Ao fazermos isso, nós temos uma equação, esse menos 5 passará ali para trás mais 5, 0 mais 5, 5. Ou seja, para qualquer valor de m menor que 5, que eu coloque ali no lugar do m menos 5, nós teremos um a negativo. Olha só, por exemplo, um número menor que 5, o 4. Se eu colocar aqui no lugar do m 4 menos 5, nós ficaremos com menos 1. Se nós colocarmos ali o 3, por exemplo, né, que é menor que 5, 3 menos 5, menos 2. Ou seja, ficará número negativo. E se nós ficamos com o número negativo no A, nós temos então uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Essa número 3 pede que a gente determine o valor de k na função y igual a kx² menos 2x mais 3, de modo que essa função admita o 2 como zero. O que é admitir 2 como zero? Qual é a importância disso numa função quadrática? As raízes de uma função quadrática, que é a mesma coisa que os zeros dessa função quadrática, são exatamente o local onde a parábola corta o eixo x. Tá. E o que significa a parábola cortar o eixo x? Cortar o eixo x, obrigatoriamente, o y tem que ser zero. Só quando o y é zero que a nossa parábola cortará o eixo x. Ou seja, então, se está dizendo aqui que o x é 2, obrigatoriamente, se ele é o zero da função, o y tem que ser zero. Então, nós temos aqui o par ordenado formado por 2 e 0. Se nós temos um par ordenado formado por 2 e 0, nós podemos colocar esse par ordenado dentro da lei de formação, para daí tirarmos o x e o y da parada e acabarmos descobrindo o k que se está procurando. Então, é isso que faremos.
Nós temos essa lei de formação aqui. No lugar do x, nós colocaremos 2, no lugar do y, nós colocaremos 0, e aí encontraremos o k. Vamos ver então. Ficaremos com, no lugar do y, 0, no lugar do x, 2, então ficamos ali com 2 ao quadrado, e teremos que fazer as operações que estão aparecendo ali. Então, aqui nós teremos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4k, menos 2 vezes 2, menos 4, mais 3. Ok. Menos 4 mais 3 é menos 1. Agora, a gente resolve essa equaçãozinha do primeiro grau que temos ali. Esse menos 1 passa para frente, ou a gente pode virar essa equação. Tem gente que fica muito agoniado, né? Então, a gente pode virar a equação sem mudar sinal algum. É como se a gente colocasse um espelho na frente dessa equação. Não muda nenhum sinal, tá? Então, ficamos com 4k menos 1 igual a 0. Esse menos 1 passa a ser mais 1. 0 mais 1 é mais 1. E o 4 que está multiplicando passa dividindo. Essa número 4 da Universidade Estadual Paulista de 2017 nos dá uma lei de formação, nos diz que o f de 1 é igual a menos 1, que o f de 2 menos o f de 3 é igual a 1 e nos pede o menor valor que o f de x pode assumir. O que é o menor valor de uma função? É o valor lá do y vértice. Como é que nós calculamos o y vértice? O y vértice, uma das formas que podemos calcular é fazendo menos delta sobre o 4a. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, a gente tem que, para calcular esse y vértice, nós temos que ter o valor do a, o valor do b e o valor do c. O valor do a nós já temos, porque quem está na frente do x ao quadrado é o a, e quem está na frente do a aqui é o número 1, porém, a gente não está vendo. Mas quando a gente não vê o coeficiente ali escrito na frente do x ao quadrado, significa que esse número é 1. Mas nós não sabemos quanto é que é o b e nós não sabemos quanto é que é o c. Então, nós temos que ir atrás disso para daí conseguirmos calcular o y vértice, que é o seu menor valor. Quais são os dados que nós temos? Vamos ter que explorar o que foi nos dado aí. Nós sabemos que o f de 1 é menos 1. Tá. O que significa dizer que o f de 1 é menos 1? Significa que quando o x é 1, o y é menos 1. Ou seja, nós temos aqui um par ordenado formado por 1 e menos 1. Se eu tenho um par ordenado, eu consigo colocar esse par ordenado lá na minha lei de formação. F de x igual a x quadrado mais bx mais c é o que nos foi dado. No lugar do f de x, colocaremos o menos 1. No lugar do x, colocaremos 1. E aí fazemos as operações que ali estão, né? Vamos ter que fazer aqui esse 1 ao quadrado, que é 1. B vezes 1 é a mesma coisa que 1b, que é a mesma coisa que b. Então, vamos ajeitar isso aí. Ok, ficamos com menos 1 igual a 1 mais b mais c. Aquele 1 que está ali, vamos juntar com o outro menos 1. E menos 1, ficamos com menos 2, igual a b mais c. Tá. Ainda não descobrimos quanto é que é o b, nem o c, mas já temos alguma coisa dada. Qual é a outra informação que nos é dada? Nos disse que o f de 2 menos o f de 3 tem que ser igual a 1. Tá. Quanto é que é o f de 2? Não sabemos, mas a gente pode substituir esse 2 lá na lei de formação que foi dada. Nós podemos, para o f de 3, substituir o 3 lá na lei de formação que foi dada, juntar essas duas equações que se formarão, subtrair e dizer que essa subtração é igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Como é que eu posso fazer o f de 2? Pego lá o f de x igual a x quadrado mais bx mais c, e no lugar do x, nós colocamos o 2. Ok, 2 ao quadrado mais 2 vezes o b mais c. Ok, 2 ao quadrado é 4, mais 2b mais c. Não dá mais para continuar. Não consigo somar mais nada, subtrair mais nada. Ok, para por ali. Vamos agora ver o f de 3. No lugar do x, colocaremos o 3. Então, ficamos com f de 3 igual ao 3 ao quadrado, que foi colocado aqui no lugar do x, mais 3 vezes b, que foi colocado aqui no lugar do x, mais c. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 3b mais c. Não consigo fazer mais nada. Espera aí, não consigo fazer mais nada se tiver assim, mas como nos foi dito que o f de 2 menos o f de 3 é igual a 1, então nós pegaremos o f de 2, que é 4 mais 2b mais c,
menos o f de 3, que é 9 mais 3b mais c, e dizer que isto é igual a 1. Beleza, então agora a gente tem que resolver essa equação que se formou aqui. O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro a gente vai tirar esses parênteses aqui e o menos que está na frente desses parênteses, né? Então, primeiro vamos fazer a troca de sinais que teremos que fazer. Então, ficamos com 4 mais 2b mais c, e esse menos trocará o sinal da galera que está dentro do parênteses, então ficamos com menos 9, menos 3b, menos c, igual a 1. Ok. E agora? Agora a gente vai juntar tudo que a gente tem para ver se consegue fazer. Mas olha só que coisa maravilhosa. Na hora que a gente vai juntar, nós temos mais C e menos C. Se eu tenho mais C e menos C, eles vão se cortar, né? Eles vão se anular. Ficaria apenas com o valor de B, então a gente vai conseguir achar o valor do B. Vamos juntar ali então. 2B menos 3B, ficamos com menos B. 4 menos 9 menos 5 igual àquele 1 que está ali. Vamos ajeitar isso, esse menos 5 passa lá para trás mais 5, ficamos com menos b igual a 1 mais 5, menos b igual a 6. Então, multiplicamos por menos 1, ficamos com b igual a menos 6. Achamos o valor do b. Se achamos o valor do b, maravilha, a gente volta aqui para essa outra equaçãozinha que nós tínhamos empacado, que nos dizia que b mais c é igual a menos 2. Substituímos o b pelo menos 6 que acabamos de achar, e aí a gente vai encontrar o valor do c. Fazendo isso, então, c igual a menos 2 mais 6, menos 2 mais 6 é mais 4, achamos o c, temos o b e temos o a. Então, agora a gente consegue calcular o menor valor de f de x, a gente consegue calcular o y vértice. Ok, como é que a gente calcula o y vértice? O y vértice é menos delta sobre 4a. É uma das fórmulas que a gente tem para calcular, tá? Eu vou seguir essa forma aqui. O delta é b quadrado menos 4ac. Sabemos o valor do b, que é menos 6. Sabemos o valor do a, que é 1. Sabemos o valor do c, que é 4. Substituímos tudo. Agora temos que 36 menos 16 é 20 sobre 4. 20 sobre 4 é 5, sem esquecer que nós temos esse menos aqui na frente. Então, menos 20 dividido por 4 dará igual a menos 5. Acabamos de achar, então, que o y vértice é menos 5. Alternativa correta, letra D. Essa é número 5 da Universidade Federal de Santa Maria, de 2015. Nos disse que a lei de formação do volume de um tanque em metros cúbicos é dado por volume em função do tempo igual a menos 1 sobre 43.200 de t ao quadrado mais 3. E está nos pedindo, uma coisa importante que não pode passar despercebida aqui, ó, que a água presente no tanque no instante t em minutos. Essa lei de formação está trabalhando com o tempo em minutos. Cuidado que na maioria das vezes isso é uma pegadinha para que a gente caia. E é mesmo, ó, pergunta aqui qual é o tempo em horas. Então, qualquer coisa que a gente calcule nessa lei de formação, a gente vai estar calculando em minutos. E a pergunta é o tempo em horas. Tá, vamos continuar. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Quando é que o tanque é esvaziado? Tanque vazio, volume é zero. Então, nós vamos pegar aquela lei de formação que temos ali e falaremos que o volume é zero. Então, o V em função do tempo ali é zero, igual a menos 1 sobre 43.200 de t ao quadrado mais 3. Ficamos com uma equação quadrática, uma equação do segundo grau, e para resolver isso, vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que ali é 43.200. Então, vamos ver como é que fica. Ficamos 43.200 vezes 0 dá 0, e ali o 43.200 vai ter que multiplicar o 3. O que a gente fez aqui foi tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Ok, 3 vezes 43.200 é 129.600. Vamos arrumar isso, né? Escrever ela de uma maneira melhor. Então, esse t quadrado foi passado aqui para frente, uma das formas para ficar mais rápido. T quadrado é igual a 129.600. Agora, essa potenciação irá virar radiciação e a raiz quadrada de 129.600 é 360. 360 minutos.
A pergunta é qual é o tempo em horas. Como é que eu faço para transformar em horas? 360 dividido por 60. 360 dividido por 60 dá 6. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Essa número 6 é do Enem de 2016, na sua segunda aplicação. Está nos dizendo que, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou os bairros para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Nos diz que o número de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. E disse que a Secretaria de Saúde faria uma nova dedetização quando esse número de infectados chegasse a 1.600, e na verdade esse número chegou. Então a pergunta é, em que dia que esse número chegou a 1.600? Ora, se está nos dizendo que o total de pessoas infectadas é de 1.600 pessoas, então nós diremos que esse f de t é de 1.600 pessoas. E aí calcularemos o dia que chegou-se a 1.600 pessoas infectadas. Então, temos que o f de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. No lugar do f de t, colocamos o 1.600. Então, vamos ajeitar isso, colocar no seu formato padrão. 2t ao quadrado menos 120t mais 1.600. Agora é só calcular a resolução aí dessa equação do segundo grau. Só que é interessante que a equação inteira nós conseguimos simplificar por 2. Sempre que nós tivermos uma equação do segundo grau e todos os seus coeficientes derem para nós dividirmos por um determinado número, divida. Por quê que eu estou falando para você dividir? Porque se você dividir, tu terás coeficientes menores, mais fácil para tu calculares a solução da tua equação. Aqui dá para a gente dividir por 2, ficamos então com a equação t ao quadrado menos 60t mais 800. Calculando daí da maneira que tu gostas de calcular, por soma e produto, por fórmulas de Bhaskara. Enfim, nós conseguimos que um t' é 20 no 20º dia e que o t duas linhas é no 40º dia. Então, alternativa correta, letra B. A número 7 é uma questão do Enem de 2013. Nos disse que a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dado por f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido. Lembrando que o c numa função quadrática é o momento em que a parábola corta o eixo y. O momento que a parábola corta o eixo y significa que o x é zero. Isso é importante, tá? É importante da gente se tocar nisso. Continuando, sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Ponto V está tocando o eixo x. Outra informação importante, porque se o vértice da parábola está ali e está sendo dito que está tocando o eixo x bem naquele ponto V, significa que aquele ponto V tem o y vértice zero, porque se está cortando o eixo x, obrigatoriamente o y tem que ser zero. Como aquele x ali corresponde ao x vértice, então o y vértice é zero. Ok, vamos ver o que mais que a gente tem. Vamos pegar agora a nossa lei de formação. Beleza, o que nós sabemos ainda? Nós sabemos que o y vértice é zero e nós sabemos que a fórmula dele é dado por menos delta sobre 4a. O delta é a mesma coisa que o b quadrado menos 4ac. Então, nós temos menos b quadrado menos 4ac sobre 4a. A gente tem o valor do b, a gente tem o valor do a. Nós queremos achar o valor do c e nós sabemos que o y vértice é zero. Então, ficou tranquilo, a gente vai conseguir achar o valor do c. Vamos substituir esses valores então. O b é menos 6, o a é 3 meios, o c a gente não sabe. Parece que ficou muito difícil porque tem uma fração. Não te amedronta, vamos fazendo passo por passo. O menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que vai dar mais 36. O menos 4 vezes o 3 meios, a gente multiplica o menos 4 vezes 3, que é menos 12, sobre 2.
Embaixo a mesma coisa, ó, o 4 vezes 3 é 12 sobre 12. Ok. E agora? Agora a gente faz isso aqui, ó, olha que moleza. O 12 sobre 2, o que que é? É uma divisão. 12 dividido por 2 é 6. Então, aquelas frações já saíram da nossa vida. Ficamos, então, com 36 menos 6c. Embaixo a mesma coisa, né? 12 meios também é 6. Agora, a gente pode igualar isso aí a zero, porque isso aí é o y-vértice, e o y-vértice é zero, então vamos igualar. Ok, igualando, aqui a gente ou tira o mínimo, ou pensa assim, ó, o 6 que está dividindo, passa para esse outro lado, multiplicando. 6 vezes 0 é 0. Esse sinal de menos aqui interfere nesse menos 6 e interfere no mais 36. Então, ficamos com menos 36 mais 6, C igual a zero. Agora, uma equação do primeiro grau é só resolver, né? Ficamos com 6c igual a 36, o 6 que está multiplicando passa dividindo, e 36 dividido por 6 é igual a 6. Ou seja, o C é 6. A alternativa correta, letra E. A questão número 8 é da Mackenzie, nos deu uma figura e nos disse que o f de x é 2x² está nos pedindo g de 3. Tá, vamos analisar então. O que a gente consegue? Quais são as informações que nós conseguimos tirar dali? A função g de x, por ser uma reta, nós sabemos que é do primeiro grau. A f de x, por ser uma parábola, sabemos que é do segundo grau. A função do primeiro grau é representada por g de x igual a ax mais b. O b na função do primeiro grau é exatamente o local em que a reta corta o eixo y. E a reta está cortando o eixo y ali no 3. Então, na verdade, nós já sabemos que o b é 3. Então, a função g de x ficou g de x igual a ax mais 3. A função do segundo grau já nos deu a lei de formação. Nos disse que o f de x igual a 2x ao quadrado. Só que nesse momento a gente meio que para, né? Porque está sendo pedido o quê? Está sendo pedido o g de 3. Ou seja, nós teremos que colocar o 3 aqui no lugar do x, para daí fazer o ax mais 3 ali, né? Só que a gente não sabe o valor do a. Então, a gente tem que ir atrás do valor do a. E como é que a gente pode conseguir o valor desse a? Vamos ter que ir ali para o gráfico, analisar e ver se a gente consegue tirar mais informações, porque por aqui nas equações a gente já bloqueou, já parou. Então, vamos para o gráfico. Quando a gente vai para o gráfico, tem um fato curioso ali. Quando o x é menos 1, ambas estão tendo o mesmo valor. No x menos 1, ambas possuem o mesmo valor no y, porque elas estão se encontrando ali. Então, o f de menos 1 é igual ao g de menos 1. E isso é muito importante, porque o f de menos 1 a gente consegue calcular. O f de menos 1 substitui o menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. E 2 vezes mais 1 é 2. Achamos o f de menos 1. Agora, vamos no g de menos 1. G de menos 1 será, no lugar do x, colocamos o menos 1, ficamos com menos 1a mais 3. Se f de menos 1 é igual a g de menos 1, vamos igualar esse menos 1a mais 3 a 2. Fazendo isso, nós conseguimos uma equaçãozinha do primeiro grau, esse 3 passará para trás, menos 3 mais 2 é menos 1. Se menos a é igual a menos 1, então a é igual a 1. Achamos o valor do a. Então, agora a gente já sabe a função g de x, já sabe a lei de formação dessa g. G de x será igual a 1x mais 3. Agora a gente consegue calcular quanto é que é g de 3. G de 3 é igual a 3 mais 3, e 3 mais 3 é 6. Sendo assim, a alternativa correta, letra A. Então, por hoje era isso. Beijos!